As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, aqui pela Rede TVM, canal 14. Hoje estamos ao vivo nessa quinta-feira para trazer a mensagem espírita, levar até você a mensagem espírita, trazer um tema relevante para a nossa reflexão. Lembrando que o Espiritismo é uma das forças vivas que Deus se utiliza para fazer o homem progredir no campo moral. Por isso, tão importante para nós assimilar essas verdades, incorporá-las no nosso dia a dia e seguirmos em frente, sempre acreditando que nós podemos mais, que nós podemos crescer em espírito, podemos crescer nos campos todos da intelectualidade, da moralidade, porque a Terra nos propicia múltiplas oportunidades. É isso, né? Tudo bem, Ayrton? Olá, Silvia, e a você que acompanha o programa Presença Espírita, obrigado por estar conosco. E uma oportunidade novamente, Silvia, de nós falarmos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, a doutrina que tem esse aspecto científico de investigação dos fenômenos espíritas, do intercâmbio com o mundo espiritual, que tem os ensinos dos espíritos, ou seja, os princípios filosóficos que, como você dizia, nos conduzem inevitavelmente à prática da moral cristã. Então, para nós é uma alegria, uma nova oportunidade de falar da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E você pode entrar em contato conosco hoje também pelo telefone 3028 7122. Nós já estamos online na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa, onde você pode interagir conosco através de perguntas, inbox ou mesmo na nossa timeline, deixar os seus comentários a respeito do programa, as suas sugestões de tema e, como sempre, ao final do último bloco nós sorteamos um livro, hoje um livro importante, que no segundo bloco nós falaremos a respeito dele, mas é importante essa interação do público conosco, lembrando que há 9 anos já nós fazemos essa parceria do programa Presença Espírita com todos vocês que nos assistem aí do outro lado, nas suas casas, e o nosso objetivo é esse, levar a mensagem espírita de maneira clara. Não temos o objetivo de fazer proselitismo, de que as pessoas se convertam em espíritas, não, mas levar, porque o espiritismo é uma das leis da natureza, e ele traz para nós verdades que nos sustentam na nossa caminhada na Terra, esclarece muitas das nossas dúvidas existenciais, e quem não as tem, e permite que nós caminhemos mais com confiança, porque a própria visão de Deus muda, né? Do Pai, passamos a ver Deus como Pai amoroso, aquele Pai que Jesus mostrou para cada um de nós, não é, Ayrton? Essa visão que a doutrina espírita nos apresenta sobre Deus, não só sobre Deus, mas sobretudo sobre nós mesmos, né? Mostrando-nos nossa origem na criação divina, mas também falando de quem nós somos, né? Que nós somos espíritos encarnados, mas que nem sempre temos essa noção na vida cotidiana que somos espíritos como uma passagem terrena. Por vezes nos achamos como permanentes nesse mundo, achamos que a vida de permanência é aqui, enquanto que nem sempre nos damos conta que somos espíritos em experiências terrenas. E essa noção que a doutrina espírita nos recorda todos os dias é muito importante no proceder, nos valores, naquilo que nós damos a importância, que deve ser relativa, sobretudo com as questões transitórias desse mundo, né? É uma experiência bem rápida, né? Muito rápida. E hoje nós vamos falar a respeito da mediunidade, mas num outro aspecto que nós não falamos aqui ainda no programa Presença Espírita. Nós vamos falar dos falsos profetas do mundo dos espíritos. Aqueles espíritos pseudo-sábios, aqueles espíritos ignorantes, brincalhões, mentirosos, aqueles homens que deixaram o planeta Terra através do processo da morte e chegaram do outro lado do mesmo jeito.
e gostam de enganar, de brincar com aquelas pessoas crédulas, aquelas que acreditam em tudo, aceitam tudo e recebem muitas vezes conselhos bizarros dos espíritos e fazem aquilo que eles aconselharam ou determinaram. O fato é, Ayrton, que a mediunidade é uma faculdade inerente a todos os seres aqui encarnados na Terra e não poderia ser diferente, porque assim como falar, assim como ver, assim como ouvir, que são propriedades da matéria quando encarnados, a faculdade mediúnica é uma propriedade da alma, que depende de uma condição orgânica, mas que é uma faculdade que trazemos conosco, que é uma faculdade própria do espírito. E teria que ser assim, porque nós, aqui na Terra, não conseguiríamos sobreviver sem a troca, sem o intercâmbio com o mundo dos espíritos que nos assessora. Nós vivemos num único mundo de encarnados e desencarnados, de vibrações diferentes, mas o mundo é o mesmo e esse mundo se entrelaça. Encarnados e desencarnados se comunicam diuturnamente através de pequenas intuições, através de conselhos dos espíritos, através de maus conselhos, quando nós abrimos as nossas antenas mediúnicas para ouvi-los, e através do alimento espiritual que o mundo dos espíritos fornece a todos nós aqui na Terra. De maneira que a nossa vida tem influência dos espíritos muito mais do que nós podemos imaginar. E eles muitas vezes guiam as nossas atitudes quando nós nos abrimos aos bons conselhos, aos bons pensamentos, nós somos acompanhados por bons espíritos. Mas o fato é que muitas vezes nós queremos levar a nossa vida dependente completamente do mundo dos espíritos. E tudo que nós fazemos, nós queremos conselho deles, inclusive de coisas materiais. São muitas as pessoas que, para fechar um negócio material, a compra de uma casa, a compra de um carro, uma aplicação bancária, vai consultar os espíritos. Que tipo de conselho essa pessoa vai receber? Os bons espíritos não estão preocupados com isso. Os bons espíritos estão preocupados com o nosso crescimento moral. Por isso que quando nós fazemos consulta aos espíritos nesse campo da trivialidade, nós vamos entrar em contatos com espíritos dessa estirpe, brincalhões, que dão conselhos e fazem os encarnados de bobos, de verdadeiras marionetes. E isso não é incomum. Por isso nós temos que tomar cuidado. Não é porque são espíritos que sabem tudo. Não é porque são espíritos que podem tudo. E não é porque são espíritos que podem dar a todo momento conselhos da nossa vida, porque muitas coisas da nossa vida está sobre a nossa responsabilidade e cabe a nós decidir. Por que, Ayrton, então, que nós não devemos acreditar em todos os espíritos? Como diz João, mas veja se eles são de Deus. Por que esse cuidado? Silvia, Allan Kardec se dedicou ao estudo dos fenômenos espíritas e logo no começo Allan Kardec pôde perceber esse detalhe. Nesse intercâmbio com o mundo dos espíritos, estudando a forma com que os espíritos se expressavam, pôde perceber que nem todos tinham conhecimento, nem tinham toda a ciência. Portanto, logo no começo ele percebeu que, sendo os espíritos nada mais do que as almas daqueles que viveram entre nós, ele pôde perceber esse detalhe, que ele considerava então que essas comunicações, as informações que os espíritos transmitiam não passavam de senão informações ou opiniões pessoais, de tal forma, quer seja de um ou de alguns espíritos, de tal forma que ele passou a compreender que não poderia acreditar em todos os espíritos, porque eles não tinham todo o conhecimento, passando então pelo crivo da razão, do seu conhecimento de ciência, como era de costume, ele pôde perceber essa característica e então passou a ter aquela noção de que não se poderia crer na infabilidade dos espíritos, ou seja, não se poderia acreditar só porque era uma comunicação mediúnica
mediúnica. Então ele passou a desenvolver o que ele chamou dessa universalidade dos ensinos dos espíritos, de tal forma que ele confrontava diferentes informações provenientes de diferentes médios em diferentes lugares para ter a unidade de vistas. Então ele diz que essa concepção que ele desenvolveu muito cedo é que evitou que ele desenvolvesse ideias, teorias muito precocemente e evitasse então alguns equívocos. E depois, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas, ele retoma essa questão de que não se pode acreditar em todos os espíritos, justamente partindo dessa assertiva de João, em que os espíritos, não tendo toda a ciência, e muitos apresentam-se sobre formas, sobre nomes característicos, em que eles, para se fazerem respeitar, acabam adquirindo ou assumindo uma identidade que não lhes é característica, nomes respeitáveis, para poder se fazerem acreditar naquilo que eles estão transmitindo. Então, é preciso, e assim a gente vai reconhecer no estudo do Livro dos Médiuns, os cuidados que se tem que ter nesse processo de intercâmbio com os espíritos. E muitos médiuns, muitos grupos acabam se deixando levar, sobretudo, pelo nome do espírito comunicante, achando-se que estão, assim, merecedores de comunicações especiais. E Allan Kardec destaca que aqueles médiuns que só recebem comunicações exclusivas de um único espírito, então, geralmente, esses médiuns estão sobre a obsessão. E muitas vezes, por um nome respeitável, acabam fechando os olhos ao conteúdo, à essência das informações contidas naquela comunicação. Por isso é preciso ter muito cuidado. Por isso é importante o estudo da doutrina espírita, o estudo do Livro dos Médiuns, sobretudo aqueles que se dedicam às comunicações com os espíritos, aos fenômenos que a doutrina espírita nos apresenta. E Allan Kardec tem esse cuidado de afirmar que é preciso conhecer bem na prática mediúnica que há aqueles espíritos enganadores, os pseudo-sábios que, como se dizia, eles não sabem tudo e por vezes têm o prazer de enganar e se riem daqueles que acabam acreditando nas informações que eles transmitem. Né? Interessante realmente o que você disse, porque nós temos, ao final do livro do Evangelho, que tem as comunicações apócrifas do Livro dos Médiuns. Do Livro dos Médiuns, em que os espíritos realmente, na comunicação mediúnica, eles assinam nome de Jesus, Maria, e muitas vezes eles têm a capacidade de, através de uma verborragia, de palavras bonitas e palavras diferentes, enganar um grupo mediúnico inteiro, às vezes até enganar uma casa espírita toda. Temos que ter muito cuidado, porque é o tom, a mensagem, a moral do Cristo que vem por trás da comunicação que tem o valor, mesmo que o Espírito nem assine seu nome. O importante é a mensagem. E que nós tenhamos sempre fé em Deus, que está por trás de toda a nossa vida na Terra, e deixemos um pouco de dar trabalho para os espíritos, né? O nosso anjo da guarda está nos assessorando, nós podemos em pensamento entrar em contato com eles e pedir auxílio, mas não ficarmos incomodando os espíritos, porque eu vou comprar uma casa, porque eu vou trocar o carro, porque eu vou fazer uma viagem, devo ir, não devo ir. Nós vamos cair nas mãos de espíritos brincalhões, enganadores, que do outro lado vão estar rindo da nossa ingenuidade. Nós vamos fazer um intervalo agora. Você pode ligar aqui então para o telefone 3028 7122, curtir a nossa página. Daqui a pouco nós vamos pôr o livro que vai ser sorteado na nossa página no Facebook, mas já voltamos com o programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita. Esse é o segundo bloco do nosso programa e iniciamos com a apresentação da sugestão de leitura da semana. Nessa semana recomendamos a leitura do livro de Sueli Caldas Schubert, chamado Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espíritas. A conferencista e escritora Sueli Caldas Schubert trata nesse livro, dividido em 4 partes, inicialmente tratando da questão da obsessão, ou seja, do problema definindo a obsessão, do que
qual é o problema, como influenciam os espíritos sobre as nossas vidas, os espíritos de natureza inferior, fala das companhias espirituais, fala das gradações da obsessão, como está também nas obras de Allan Kardec, da obsessão simples, a subjugação, a fascinação, fala das consequências da obsessão, fala da natureza do obsediado, quem é ou quem são os espíritos obsessores, e na segunda parte ela vai tratar da terapêutica espírita, ou seja, o tratamento da obsessão. Então, falando do valor da prece, do poder da vontade, dos recursos utilizados nas casas espíritas, da fluidoterapia, do passe, do evangelho no lar. E depois, na terceira parte do livro, ela trata das reuniões de desobsessão, da equipe de desobsessão, do dirigente, o doutrinador, a ação do mundo espiritual. São vários capítulos tratando do mecanismo, da sistemática do funcionamento da reunião mediúnica, para então finalizar a obra na última parte sobre a desobsessão natural, os cuidados que nós precisamos ter para evitar e se libertar das influências dos espíritos de natureza inferior, falando do antídoto, né, dos recursos naturais que todos dispomos para eliminarmos a influência desses espíritos que buscam persistentemente, sobretudo sobre muitas pessoas, porque a obsessão simples, sobretudo, tem caráter de verdadeira pandemia. Né? Então, essa é a sugestão de leitura, obsessão e desobsessão, e nós iremos realizar o sorteio no último bloco do nosso programa, e você pode participar ligando para o 3028-7122 aqui na TVM, estamos atendendo todas as ligações, e também pela nossa página no Facebook. A Silvia está acompanhando todos aqueles que estão participando, e deixe lá seu nome e dizendo que deseja participar do sorteio do livro na última parte, no último bloco do nosso programa. Nós vamos dar continuidade falando de diversos assuntos, porque esse é um programa que nós tratamos de perguntas e respostas, de algumas questões que ficaram dos programas anteriores. Nós estamos também com a nossa companheira Patrícia Giardino, retomando os nossos diálogos a respeito dos assuntos doutrinários. Então, vou passar para a Silvia iniciar já esse contato com a Patrícia para tratar de algumas perguntas já sobre o tema que estamos falando nesta noite. Nós temos sempre feito um programa especial na última quinta-feira do mês, que é um programa só de perguntas e respostas. Mas nós temos recebido ao longo do mês muitas perguntas, tanto aqui pelo Facebook quanto pelo telefone, e há uma impossibilidade devido ao tempo que a gente responda a todas elas. Então agora a gente vai introduzir a segunda quinta-feira do mês, também para esse bate-bola, esse bate-papo com os três apresentadores, para que a gente possa esclarecer muito mais a você que nos envia perguntas e tem dúvidas a respeito dos vários temas dentro da doutrina espírita. Então, eu vou perguntar para a Patrícia uma pergunta bem interessante. As leis dos homens são as mesmas que as leis de Deus, Patrícia? Bem-vinda ao programa, Patrícia. Obrigada, Silvia. Essa questão das leis de Deus e de como as coisas acontecem em nossa vida são assuntos recorrentes dentro da doutrina espírita. Então as pessoas sempre querem saber em relação às leis divinas, às leis de causa e efeito, por que elas funcionam dessa forma. Então, além das pessoas nos perguntarem isso através de Facebook ou mesmo ligando aqui, essa pergunta é uma pergunta muito recorrente, então hoje nós trouxemos ela, e é interessante esclarecer que as leis dos homens, elas são totalmente diferentes das leis divinas. Embora nós queiramos sempre chegar a essas leis, que são leis perfeitas, que todos nós, a maioria de nós, entende como as leis de Deus, leis perfeitas, embora muitas vezes nós não as aceitemos de pleno em nossa vida, principalmente quando elas trazem dificuldades que nós temos que enfrentar. Então, quando acontece alguma situação diferente, que a gente não quer passar por aquilo, que nos causa dor, nos causa incômodo, e nós entendemos, perguntamos, por que eu preciso passar por isso? Deus quer que eu passe por isso? Isso faz parte da lei de Deus? Então é importante hoje a gente tentar esclarecer, embora esse assunto nós possamos fazer num programa inteiro sobre a lei de Deus e a lei divina, mas dizer
que as leis dos homens são adequadas aos homens. Quando nós partimos desse ponto, que nós vivemos várias vidas e que em cada uma delas nós estamos evoluindo, né, que nenhum espírito involui, que nós estamos sempre melhorando, então nós, partindo desse pressuposto, nós sabemos que as nossas leis são adequadas aos nossos dias. Então, leis que regem o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, que muitas vezes nos privam, que muitas vezes nos seguram para que a gente não deixe que os nossos instintos aflorem. Então, são leis adequadas aos humanos. Já as leis de Deus, elas são leis imutáveis, leis que elas sempre foram as mesmas. São leis que decorrem da natureza, são leis que jamais mudam ao sabor daquelas pessoas que estão à nossa volta, que vivem em sociedade. Então é importante que a gente faça esse destaque e que no decorrer do programa a gente vá falando e traduzindo um pouquinho mais sobre isso. Mas um exemplo apenas, Silvia, né? Até um tempo atrás, as leis dos homens aqui no Brasil, o adultério era uma lei punida como crime. Estava previsto no Código Penal que o adultério era uma lei que a pessoa pega em adultério seria passível de sofrer uma pena, né, de restrição de liberdade inclusive. Com o tempo, a sociedade não deixou de reprimir esses atos, que são atos que adulterar sempre é passar alguém para trás. E é claro que uma sociedade sadia não deseja isso, mas deixou de ser crime. Perante Deus, jamais uma traição, seja ela entre um casal, entre seres humanos, ou mesmo traições em relação a coisas materiais, vão ser aprovadas por Deus. É claro que Deus quer só o bem e deseja que as pessoas pratiquem sempre o bem em suas vidas. Então foi uma resposta um pouquinho longa, mas que coloca essa pá, né, dizendo por que essas leis são tão diferentes umas das outras. E eu vou fazer então agora uma pergunta para o Ayrton. Como é que surgiu, Ayrton, a ideia de que sacrifícios poderiam agradar a Deus? As oferendas agradam a Deus? Pense, isso surge da incompreensão dos seres humanos a respeito da natureza de Deus e que vai evoluindo com o passar do tempo, assim como a Patrícia dizia da evolução das leis humanas, buscando e se aprimorando e se aproximando das leis divinas. A própria compreensão de Deus fez com que essas coisas de cultos, de oferendas, coisas exteriores vão se tornando cada vez mais obsoletas, mas querendo agradar, querendo, por exemplo, se aproximar do Criador, acreditando que isso seria uma forma de, por vezes até muitas vezes de receio, de temor com o Criador, então fazendo-lhe sacrifícios, até sacrifícios animais e por vezes até querendo, por exemplo, melhorar o presente, chegando até aos sacrifícios de seres humanos. Então, hoje, gradualmente, fomos evoluindo e vendo que essas ideias, que a compreensão de Deus evoluindo, fomos deixando esses impulsos animalescos, essa tendência de buscar, por vezes, uma barganha com o Criador, foi sendo deixada para o passado. Ainda tem resquícios disso, né, de oferendas a Deus, de oferendas aos espíritos, de espíritos que, por vezes, pedem coisas materiais, enfim, práticas, né, que são oriundas, certamente, de espíritos de natureza inferior. Então, Allan Kardec nos coloca esses aspectos que aqueles espíritos que não têm muita elevação espiritual, às vezes recomendam práticas exteriores, de tal forma que as oferendas, elas não são agradáveis a Deus. Agradável a Deus nada mais é do que a prática do bem, da virtude, do amor ao próximo. Isso são coisas que agradam a Deus. Uma oração sincera, né, em favor do próximo, em favor daquele que sofre, tem muito mais mérito do que qualquer oferenda exterior, de qualquer aspecto, quer dizer, numa cerimônia. Então, o que importa é o fundo, não a forma, quer seja relativo a vestimentas, a ornamentações e qualquer outras coisas exteriores numa reunião de qualquer natureza religiosa, são aspectos, né, que
são de significado secundário. Portanto, é a essência, é aquilo que o sentimento elevado que é agradável a Deus. O resto, mais exterior, são práticas. As práticas de sacrifícios foram baseadas nessa incompreensão da natureza divina. Hoje, que melhor compreendemos, isso certamente foi ficando e vai ficando pelo passado. Tanto é que é considerado crime hediondo quando alguém sacrifica a uma outra pessoa como em rituais, né, que são coisas ainda, para a nossa época, ainda que existam, mas são absolutamente incompreensíveis. Né? É interessante falar também acerca, quando as pessoas chegam até a doutrina espírita, muitas vezes elas acham que vão encontrar pessoas vestidas com uma determinada cor ou alguns determinados atos ou rituais dentro da casa espírita, e isso não é verdade. Né? Dentro da casa espírita não se adotam rituais. Então, que nem cores, nem vestimentas, então uma situação também bem interessante, né? Não acendemos velas, não cultuamos imagens, fica interessante a gente também participar isso aos nossos telespectadores. Nós vamos precisar fazer agora um intervalo, que vai ser bem breve, e eu já vou deixar no ar, Silvia, a sua pergunta. Podemos encarnar na Terra sem nada ter para pagar? Então, no próximo bloco, a Silvia vai responder essa pergunta para a gente. Até já. Olá, já estamos então no terceiro bloco do programa de hoje, o programa Presença Espírita, que é o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Bom, nós deixamos no ar, Silvia, a seguinte pergunta. Podemos encarnar na Terra sem nada ter para pagar? Então, a maioria de nós, os 7 bilhões de habitantes encarnados hoje no planeta, nós encarnamos com um objetivo comum, que é o progresso moral, progresso intelectual, e nós encarnamos preparados para passar por provações ou expiações. Muitas lições nós já aprendemos com as múltiplas vidas, com as nossas experiências no mundo dos espíritos também. Então, nós vamos ser provados em algumas situações, como o aluno que estudou durante o primeiro bimestre, por exemplo, e vai ser aplicado uma prova para ele, para saber se ele já está pronto, está preparado naquela matéria que ele aprendeu. Essas são as provações. E a maioria de nós passa por provações, nós passamos bem, porque nós estamos preparados, e outros encarnam para passar por expiações, que são provas muito mais dolorosas, quando nós, no passado, agimos de maneira contrária às leis de Deus, somos recalcitrantes, teimosos, empacamos, não queremos seguir em frente, nos rebelamos. Então, os espíritos providenciam encarnações para nós, encarnações muitas vezes difíceis, que aí e esses sofrimentos atrelados a essas encarnações são denominados expiações, e que na maior parte das vezes nós nos rebelamos contra esses sofrimentos, aqueles sofrimentos dolorosos que nós não queremos aceitar, nós esperneamos, nós muitas vezes nos revoltamos contra a vontade de Deus, são expiações que nós estamos passando, situações merecidas e que não tem nada a ver com punição, ela é educativa. Se nós não vamos porque escolhemos, porque optamos por isso, os espíritos responsáveis pelas nossas histórias reencarnatórias providenciam essas situações para que a gente aprenda meio na marra. E muitos de nós passamos por expiações. Mas a pergunta não é sobre expiação e prova, é se nós podemos encarnar na Terra sem ter que passar por essas provações ou expiações. No livro Nosso Lar, que é conhecido de todos nós, espíritas e não espíritas, quase terminando o livro, tem um capítulo chamado Sacrifício de Mulher. Quando a mãe de André Luiz, ela se encontra com ele, ela vem até o Nosso Lar para se encontrar com ele, ela que habitava regiões mais superiores que Nosso Lar, para contar que ela ia encarnar na Terra, o que gera uma certa revolta de André Luiz, porque ela já tem um patamar evolutivo alto, e ela se propõe a encarnar na Terra para receber o seu marido,
da encarnação passada, pai de André Luiz, e as duas amantes, que se encontram no mundo dos espíritos, que não ouvem mais o conselho de ninguém, que se entranham naquela história de traição, de destruição da família, e que, por mais que ela tente ajudá-los, porque ela já os ama como filhos, ela não consegue que eles escutem mais ninguém. Então ela se submete a uma reencarnação, sem a necessidade de provação ou expiação, mas profundamente ligada àquelas almas, e vai receber como filhos as duas amantes do marido e mais o marido, para que na maternidade ela ensine aqueles três a se amarem, a se respeitarem. Tanto que André Luiz afirma que ele passa a enxergar a mãe dele não mais como a mãe, mas como uma mensageira de Deus, que não precisaria mais encarnar na Terra numa situação de sofrimento, mas por amor, numa reencarnação que nós chamamos de reencarnação redentora, numa missão, ela se permite sofrer, chorar, mas colocar as três almas sob a sua tutela e colocá-las no trilho para o bem. Ayrton, mais uma pergunta interessante aqui. Há como fazer pacto com os maus espíritos? Bem, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz questão análoga a esse tema, porque trata justamente de muitas pessoas acreditarem que podem, junto com os espíritos, fazendo uma associação de comum acordo para a execução do mal. Então é importante recordar que os espíritos nos alertam que não há pactos formais com os espíritos, de tal forma que o que existe sim é uma relação de simpatia, de atração de uma pessoa que tem a natureza má, atraindo os espíritos de natureza semelhante, espíritos de natureza inferior. Então, toda vez que se deseja a prática do mal, de algo que seja que transgrida as leis divinas, nós atraímos outras consciências desencarnadas que se associam a esse propósito. Então, mesmo que não haja algo formal, um pacto, que é nada mais do que uma figura de linguagem expressando essa harmonia de intenções, ou seja, um encarnado de natureza inferior, com maus pensamentos, nutrindo isso, naturalmente atrai outros espíritos de natureza inferior que lhe vêm secundar e vêm, por vezes, assistir na prática desse mal. E, então, muitas vezes, alguns ficam à mercê dessas influências perniciosas e por vezes, não conseguem rompê-las mais, né? Porque já nutriram com tanta frequência os pensamentos inferiores que ficam, por vezes, difícil a própria modificação, sem compreender o processo que está acontecendo, já que não tem consciência dessa influência perniciosa que ele está à mercê. Então, daí a importância até do livro que estamos recomendando, obsessão e desobsessão. A importância de compreender como os espíritos nos influenciam e, por vezes, intensificam algumas das nossas características negativas sem que haja pacto. Pacto nada mais é do que afinidades no sentido negativo, no sentido daqueles que se afinizam na prática do mal, quer sejam entre encarnados como entre encarnados e desencarnados. Né? Mas, Ayrton, nessa questão da obsessão, a gente pode, por nossa vontade, falar, não, eu não quero passar por isso, eu não quero ser influenciada. A gente tem esse poder, porque às vezes a gente fala, nossa, é tão forte que eu não consigo me livrar disso, desse pensamento ou dessa situação. É que vai dependendo de como está sendo nutrido essa conduta, porque se os pensamentos são recorrentes e a pessoa não se esforça pela oração, pelo evangelho, a leitura de páginas edificantes, por uma busca de uma terapêutica, ela acaba se tornando envolvida, aqueles pensamentos ficam recorrentes, ela não consegue mais controlar aquilo. Porque aí já se passa de uma obsessão simples, que são aquelas sugestões, aqueles pensamentos que vêm, depois desaparecem, que a pessoa consegue por si mesma afastar, né? Não vou pensar nisso, e aí depois aquele pensamento volta. Mas quando aquilo vai se tornar, a pessoa vai nutrindo aquilo que já é sugerido, vai evoluindo, passa de uma obsessão simples para uma subjugação e pode passar por uma fascinação. E aí que entra a terapêutica, né? Por vezes sozinha ela não consegue. Infelizmente, as casas
espíritas têm esses recursos terapêuticos para auxiliar no tratamento desses casos que já avançou a ponto da pessoa já por si só ou não compreender o processo ou já não ter mais forças para lutar contra essa influência perniciosa que é persistente. É difícil vencer quando não se compreende, não se tem a vontade, sobretudo, né? E nós vamos ter daqui a pouquinho uma pergunta a esse respeito, se a obsessão tem cura, se essa ação perniciosa dos espíritos sobre nós tem cura, como fazer para ficar livre. Mas antes eu gostaria de perguntar para a Patrícia, porque às vezes a gente olha o mundo e vê tantas diferenças que nós muitas vezes duvidamos da bondade e da justiça de Deus. Nós perguntamos, mas por que uns nascem tão pobres, outros tão ricos, muitos saudáveis, vivem até 90, quase 100 anos e outros desencarnam logo ao nascer, ou então muitas crianças morrem com doenças muito dolorosas? Por que essa discrepância, essa diferença? E em relação também às aptidões, né? Muitas aptidões diferentes, muitas pessoas com grandes sensibilidades na arte, na matemática, na ciência, e outros são difíceis de aprender, são muito cabeça dura. Por quê, Patrícia? Por que Deus não criou todos os homens com as mesmas aptidões? Todos iguaizinhos, né? Então, Silvia, que assim, na verdade, segundo nós compreendemos da pergunta 804 do Livro dos Espíritos, as pessoas nascem iguais, Deus cria todos de forma igual. Todos nós somos simples, ignorantes, até ignorantes, nós não ignorantes no seguinte sentido, não conhecemos as coisas. Então Deus cria assim, nos insere no meio, e nesse meio propício a aprendermos as coisas, temos a curiosidade, o medo, que são molas propulsoras da humanidade. Se não fôssemos curiosos, não chegaríamos aonde estamos hoje. Se não tivéssemos medo, também teríamos morrido muito mais brevemente do que se imaginasse. Então, a cada vida nós vamos adquirindo essas aptidões. E isso explica porque certas pessoas, ao encarnarem, demonstram, sem ter estudo nenhum nesta vida, aptidões que um homem comum não teria, né? Isso significa que em outras vidas, essas pessoas já tiveram esses ensinamentos, tiveram esses ensinamentos não de forma superficial, mas de uma forma aprofundada. Então, nós nos deparamos com esses fenômenos, que são crianças, por exemplo, em tenra idade, tendo conhecimentos científicos enormes, no campo das artes, né, o que mais nos evidencia em relação à música, crianças que nunca tiveram conhecimento em relação ao piano e tocarem músicas, ou crianças que têm uma facilidade enorme, além do natural, de falar línguas. Então, tudo isso decorre de uma lei divina, mas natural, que se chama Lei da Igualdade. Está prevista lá no Livro dos Espíritos, faz parte das leis morais e tem ali várias situações que nós podemos abarcar dentro dessa Lei da Igualdade. Bom, nós estamos no final desse bloco, mas eu vou deixar uma pergunta para a Silvia no retorno do nosso último bloco do programa. Como curar a obsessão? Já que estamos falando de várias influências espirituais, então já voltamos. Estamos de volta com o programa Presença Espírita. Esse é o último bloco do nosso programa e nós havíamos deixado uma questão para a Silvia sobre a cura da obsessão, já que estamos tratando várias perguntas que vieram sobre a questão da influência dos espíritos, a influência perniciosa, pactos, e a gente não poderia deixar de tratar desse aspecto também, pelo menos que mesmo que brevemente, como é que se processa a cura da obsessão, Silvia? A obsessão ela é definida como a ação persistente, incômoda de um espírito, de uma maneira geral, desencarnado sobre alguém que esteja encarnado aqui na Terra. E ela tem várias nuances, desde uma influência sutil, em que o espírito faz a vítima de joguete, dá uma influência através de uma intuição ruim aqui, outra ali, até as obsessões mais graves, onde a pessoa faz exatamente tudo aquilo que o espírito ordena que ela faça. No CID, no Código Internacional de Doença, já tem a influência dos espíritos como uma doença. Então, a medicina já está vendo a influência espiritual
que exclui, inclusive, está lá no CID, exclui esquizofrenia e outras doenças mentais. Então tem lá a influência dos espíritos. Porque pode realmente uma influência espiritual deixar a pessoa num nível de desequilíbrio tão grande que repercute no seu campo físico, causando moléstias, muitas vezes, de difícil diagnóstico para a medicina. Como é que a gente pode curar? Porque essas obsessões, essas ações dos espíritos sobre o encarnado, ela pode ser de histórias pregressas do passado, que são definidas como obsessões kármicas, onde no passado essas almas se machucaram, se odiaram, fizeram uma alma para outra, e hoje o espírito, encontrando o encarnado aqui na Terra, ele age no sentido de vingança. Às vezes foi ele o machucado, foi ele a vítima no passado, mas ele não perdoou, e hoje ele vira algoz, e o algoz vira a vítima. Então esse tipo de obsessão, muitas vezes ela só é resolvida através de novas encarnações, de novas histórias, onde um nasce filho do outro, ou nasce irmão. Então são casos difíceis de resolução, mas que mudança de atitude, tratamento na casa espírita tem uma resolução grande, mas basicamente mudança de atitude mental. E existem obsessões que nós chamamos de parasitárias, que o espírito não tem compromisso nenhum em nos fazer mal, mas eles nos encontram em situação difícil, mergulhado em drogas, mergulhado em prazeres materiais totalmente desregrados e outros, e ele gosta daquilo, então ele se aproxima de nós para usufruir dos prazeres que a matéria lhe dá de uma maneira indireta, já que ele não é mais encarnado. Esse tipo de obsessão é mais difícil de curar do que uma kármica, porque requer mudança drástica de atitude. Por exemplo, um dependente químico pode ser obsediado por um espírito que ainda gosta dos prazeres da droga. E para que esse espírito deixe de obsediar esse dependente químico, esse vai ter que deixar a droga, mudar de atitude, mudar de vida, porque aí o espírito perde o interesse nele. Então, é um quadro muito grande a obsessão, para que a gente possa falar em pouquíssimos minutos. Mas, basicamente, o doente, que é aquele que é obsediado, ele tem que mudar de atitude mental, mudando a faixa vibratória para outros tipos de pensamentos salutares, ele quebra a sintonia com os espíritos, com os obsessores. E a casa espírita tem uma capacidade muito grande de ajudar, porque ela tem várias terapêuticas que atuam nesse tipo de patologia espiritual. Silvia, quando você comentou isso em relação ao CID, uma coisa que eu não sabia, mas me veio à cabeça como antigamente qualquer situação da pessoa ter essa influência espiritual era tido como loucura, como esquizofrenia. As pessoas sofriam tratamentos terríveis, um choque, e eram internadas exatamente, às vezes passavam a encarnação inteira ali naquele lugar, porque achavam que eram loucas. E hoje, que evolução, né? É uma situação para a gente parar e pensar, nossa, o nosso mundo parece que está andando cada vez mais para trás. Não, né? Nós estamos evoluindo, porque olha que evolução, quantas pessoas passando por isso. Inclusive, Patrícia, só alongando mais um pouquinho, a facilidade do médico espírita em tratar da obsessão, porque no próprio consultório, principalmente se ele for um psiquiatra, ele faz o diagnóstico, então ele faz a terapêutica medicamentosa, a terapêutica da consulta ali, da conversa, mas ele também encaminha o paciente para a casa espírita, orienta a mudança de pensamentos para pensamentos positivos, prescreve muitas vezes um trabalho social no campo da benemerência para que esse paciente passe a se enxergar menos e enxergar a dor do próximo como mais importante muitas vezes, e encaminha para a casa espírita. Então há um tratamento mais completo, né? A gente poderia até falar sobre esse assunto num próximo programa. Ayrton, essa pergunta é sensacional. A bênção e a maldição
podem atrair o bem, no caso da bênção, e o mal, no caso da maldição, para aqueles a quem são lançados. Por exemplo, eu vou te amaldiçoar, porque você me fez um mal. A maldição que eu lanço, a palavra e a energia que eu lanço na sua direção, você vai te atingir, vai te desestruturar. Eu posso levar você, por exemplo, à desencarnação com uma maldição que eu jogue sobre a tua pessoa? Bem, os Espíritos informam que essa questão de maldição e bênçãos, elas não mudam a providência divina da sua senda da justiça, de tal forma que a maldição não atinge o amaldiçoado se não for sujeito a isso, se ele não for mal. Tampouco a bênção vai proteger aquele que não é merecedor. Então, muito embora, por exemplo, o pensamento do mal para alguém atinge aquele que gera. Porque se ele não tiver as consequências diretas sobre a pessoa, ele não deixa de ter as responsabilidades sobre o mal pensado. Porque porque às vezes a gente pensa que o pensamento não tem consequência. Ao contrário, todo pensamento de natureza inferior revela a nossa essência. E os Espíritos chegam a nos informar que, por vezes, nós somos tão responsáveis quanto se tivéssemos feito, se o que faltou foi a oportunidade apenas. Então, nós também somos responsáveis pelos nossos pensamentos inferiores. Mesmo que aquele pensamento, digamos, de amaldiçoar alguém não tenha os resultados desejados, mas implica em responsabilidade daquele que desejou. É lógico que orar por alguém, abençoar alguém, é lógico que era sempre algo bom, importante e justo, mas também não muda a providência divina no sentido se aquela pessoa não tiver o mérito, as condições de receber o benefício que lhe é dirigido. Aliás, quando você fala sobre as palavras, né, é importante, me fez recordar aquela história de Chico Xavier, né, que ele ficou psicografando até a madrugada uma obra de Emmanuel. Ele trabalhava no escritório de uma fazenda modelo, no Ministério da Agricultura. E aí ele não esperou a charrete, ele foi a pé mesmo. E aí já eram 8 horas da manhã, já estava atrasado. Aí ele foi muito rápido, caminhava rápido. Aí ele passou na frente da casa da Dona Alice. A Dona Alice falou: Chico, eu estava esperando você desde as 6 horas da manhã. Então eu queria lhe fazer uma pergunta, queria uma orientação. E aí ele falou: olha, Dona Alice, eu estou muito atrasado agora. Na hora do almoço, quando eu voltar, eu lhe atendo. E aí continuou apressado novamente, né, tentando recuperar os minutos. E aí passou alguns passos adiante, o seu mentor espiritual Emmanuel lhe chamou a atenção. Ele disse: olha, Chico, pare, né? Vai só durar alguns minutos, volte e atende a Dona Alice. Né? E aí então ele volta, ouve o que ela queria, ela só queria uma recomendação de um medicamento, como tomar o medicamento homeopático que havia sido prescrito pela própria mediunidade dele, do Dr. Bezerra de Menezes. Então ele orienta como é que era a receita, como ela deveria fazer, e ela então agradece, dizendo: Deus lhe pague. E aí ele caminha, né, vai apressado novamente, e aí mais alguns metros adiante o mentor, né, Emmanuel, chama a atenção de novo, olha, Chico, olhe para trás e veja o que está saindo dos lábios da Dona Alice. Então, né, com a sua visão de médium, ele observa uma massa de fluidos luminosos partindo dos lábios dela e atingindo o seu corpo, e penetrando no seu corpo. Então, o Emmanuel brinca com ele, dizendo: olha, Chico, sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim: vá com Deus. Imagine que ele estaria saindo dos lábios dela se ela estivesse pensando outra coisa. Né? Então ele vai de maneira calma, serena, e vai para o trabalho mais tranquilo, né? Sem mais a pressa naquele momento. Mas tem mais, acho que uma pergunta, ainda dá tempo, né, Patrícia? Uma pergunta que chegou aí pelo Facebook. Né? Pois é, uma pergunta do Sérgio, que sempre prestigia a gente, né? No Sérgio do São José, pelo telefone. A mediunidade é um dom que já nasce com a pessoa ou pode ser adquirido estudando, procurando desenvolver. Então, acho assim, importante rapidamente falar sobre a mediunidade, que ela não é um dom do espiritismo, ela não é um atributo do espiritismo ou da doutrina espírita. Quando se fala em doutrina espírita, imediatamente nós pensamos em mediunidade, nas mesas, nas comunicações. A mediunidade é apenas uma parte da doutrina espírita e ela já existe desde os anos mais remotos, quando nós temos as notícias das pitonisas, das adivinhações e de tudo isso que sempre cercou e fez parte, lógico que com um certo mistério, porque é o que não se vê,
né? O que às vezes não se pondera, mas a mediunidade é um dom que nasce com cada um de nós. Todos nós temos em maior ou menor grau a mediunidade, mas que a pessoa pode sim, com o tempo, ir entendendo melhor a mediunidade, compreendendo os espíritos que se aproximam dela, conversando com eles, compreendendo, principalmente, né, compreendendo aquele espírito que está ali perto, não o julgando. Então, Sérgio, o que eu posso te dizer, se você gosta da mediunidade, se é um assunto que você gosta dentro da doutrina espírita, procure uma casa espírita séria e desenvolva esse atributo, esse assunto no seguinte sentido. O que é desenvolver? É receber os espíritos? Nem sempre. Desenvolver é conhecer a mediunidade, é isso que eu te convido. Bom, eu gostaria de falar de uma peculiaridade desse livro, Obsessão e Desobsessão. Quando a dona Sueli Caldas Schubert esteve aqui no programa Presença Espírita, em 6 de fevereiro de 2015, ela autografou esse livro que tinha sido sorteado ao final do último bloco para uma dos nossos telespectadores. No entanto, essa pessoa que ganhou, passado mais de um ano, não foi buscar esse livro na livraria. Como nós consideramos esse livro patrimônio do programa Presença Espírita, nós vamos sorteá-lo hoje novamente. No entanto, a pessoa que vai ganhar vai tê-lo com o nome da ganhadora de um ano e pouco atrás. Mas eu acredito que seja um belo presente apesar disso. Então, nós vamos sortear Obsessão e Desobsessão. O Ayrton já movimentou bem aí. Muito obrigada pelas participações. É Dirk Arens, que nos telefonou e é de Oficinas. Você, então, poderá pegar esse livro na Livraria Espírita Educadora, que mudou de endereço, na Rua Santos Dumont, 662, a partir de amanhã, sexta-feira. E nós queremos agradecer pela tua audiência. Nós recebemos muitas participações pelo Facebook, pelo telefone. Na semana que vem estaremos mais um programa Presença Espírita ao vivo aqui pela Rede TVM. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita. Uma ótima semana e muita paz.